Esses dias são dias realmente inesquecíveis. Eu confesso que eu tenho sido ministrado, tenho sido tremendamente abençoado e cada um de vocês, com certeza também, tem sido abençoados pela presença de Deus, pela sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Quantos leram esse tópico aí sobre entendendo as dificuldades bíblicas? Só para eu saber, quantos leram? Poucos, né? Muito bem. Meus amados, o nosso objetivo em preparar esse tópico é para que você tenha autonomia, para que você, por si próprio, possa conseguir, eu não vou dizer resolver todas as questões, porque eu também não consigo. E muitos teólogos já tentaram fazer isso, também não conseguiram. Mas pelo menos para dirimir algumas dúvidas, né? A nossa tarefa do dia a dia, a nossa tarefa de casa, eu tenho certeza que se você observar cada um desses tópicos, você tirará bons proveitos. Em primeiro lugar, dizer que a Bíblia não tem dificuldades seria temerário, seria irresponsável da nossa parte, porque como vocês já puderam ler, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16, ele chega a confessar que o nosso irmão Paulo escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu, pontos difíceis de entender, que os indoutos torcem para a sua própria condenação. E existem realmente, porque um homem da envergadura de Paulo, um homem que sintetizava as três grandes culturas da época, poliglota, doutor da lei, versado em judaísmo, em tradição, conhecendo o grego koiné, grego clássico, latim, hebraico, aramaico, um homem preparado para debater com filósofos estoicos, epicureus, debater com governadores, príncipes e reis e imperadores. E ele chega na sua carta aos Filipenses dizer o seguinte: todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Ora, ser um cristão na casa de César não é brincadeira. Na casa onde só existe um Senhor e esse Senhor é César, haviam outras pessoas que confessavam o nome do Senhor Jesus. E essas pessoas faziam parte da guarda pretoriana, que era a guarda do imperador. E esse homem, Paulo, que Deus usa como instrumento para levar esta mensagem até esse povo. Então, Deus tem uma pessoa preparada para cada situação. E até é importante que nós não venhamos a discriminar aqueles irmãos que não têm oportunidade de estudar. Esse irmão aí, olha, tem muitos que desfazem, ficam criticando. Existem dois extremos. Aqueles que acham que sabem e aqueles que realmente não sabem. Aqueles que acham que sabem, discriminam os que não sabem. E aqueles que não sabem e não querem saber, discriminam aqueles que querem saber. Então são dois extremos. Os intelectualoides, né? Os cristãos intelectuais que acham que sabem muito e vivem marginalizando os que não sabem nada. E aqueles que não sabem nada, em nome de uma santidade, vivem marginalizando aqueles que gostam de estudar. Então nós temos que viver em harmonia. Porque Deus tem um projeto para a sua vida que sabe muito e tem um projeto para a vida daquele que também que não sabe nada. E se cada um executar a sua função dentro ou na posição que Deus estabeleceu para você, você será tão louvado quanto aquele que é um doutor, porque para Deus não tem nível cultural, não tem posição social, ok? Então nós vamos começar esse estudo do final, tá ok? Nós vamos começar do começo para o fim. Eu quero começar com vocês na página de número 15, deixa eu ver, página de número 15. A tríplice interpretação da Bíblia. Eu quero correr porque é muita coisa para vermos, e dentro desta 1 hora é só um ensaio de verdade. O assunto que nós estamos tratando, ele está ligado à hermenêutica bíblica. Hermenêutica
é uma das matérias contempladas nas faculdades teológicas seminário, que é uma ferramenta auxiliar na interpretação da Bíblia. Você tem a hermenêutica e a exegese. A hermenêutica, ela apresenta as leis, os métodos, as técnicas. E a exegese é a aplicação dessas leis, destas técnicas e desses métodos de interpretação. Então, quando você está aplicando estas leis, as técnicas e as regras e os métodos, você está fazendo uma exegese bíblica. E, para tanto, faz-se necessário alguns conhecimentos sobre os quais estaremos falando. A tríplice interpretação da Bíblia. Ok? Vamos lá, então. A primeira interpretação bíblica que nós temos aí, qual é? Gramatical. A interpretação gramatical. E por que é necessário a interpretação gramatical? Porque nós não estamos escrevendo, nós não estamos com um livro nas mãos que é para ser lido pelos anjos. É para ser lido por quem? Por nós. Qual é o nosso idioma? O português. Tem alguns que dizem que é brasileiro, né? Meu idioma é brasileiro. Na verdade, esse idioma não é nosso mesmo, né? Veio da Europa. Está aqui imposto, né? Com exceção do Brasil, toda da América Latina praticamente fala o espanhol, né? Nós falamos o português. Então, acho que eles estão certos. Nosso idioma é brasileiro mesmo. E então nós temos uma Bíblia que foi traduzida para a língua portuguesa. Mas antes que ela chegasse até nós como língua portuguesa, nós sabemos que ela foi escrita em que idioma? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas partes em... E o Novo Testamento? Vocês acham então que é importante estudar essas línguas? Você já pensou se João Ferreira de Almeida não conhecesse o grego, hebraico e aramaico, essa Bíblia teria chegado em nossas mãos? Então acho que dispensa comentário, né? Então vejam a importância de você conhecer. É importante que se conheça, porque conhecimento e caldo de galinha não faz mal para ninguém, tá certo? Então, o primeiro entendimento que nós devemos buscar na Bíblia, primeira interpretação, é a interpretação gramatical. Porque nós estamos com um livro que foi escrito no nosso idioma. E cada idioma, ele tem as suas peculiaridades. Ele tem o seu modo próprio. Isso depende também de um fator chamado fator cultural. De acordo com cada cultura, você tem um modo próprio de ver as coisas. E isso você passa para a língua, para a literatura, para a arte. É a sua forma de expressão, a sua forma, como você entende, como você vê o mundo, é a sua cosmovisão. Ela é formada a partir do seu contexto cultural. E tudo isso vai para a língua, expressões idiomáticas, figuras de linguagem. No caso do hebraico, você tem, por exemplo, o hebraísmo. Nós temos na nossa língua as hipérboles, as metáforas, as metonímias, as sinédoques. São várias figuras de linguagem que são recursos da nossa língua portuguesa. E a Bíblia, como foi escrita na língua portuguesa, ela também está recheada desses recursos, que quando nós temos esse entendimento, facilita a resolução de algumas aparentes contradições e dificuldades bíblicas. Então, a primeira interpretação que nós devemos buscar na Bíblia é a interpretação. Porque se eu não sei ler, como é que eu vou entender? Você leu Camões? Li. Leu Platão? Li. Quem mais? Leu Cervantes? Você leu José Salamargo? Li, mas não entendi. O que adiantou? Nada, não é verdade? Então precisamos conhecer a nossa própria língua. Então a primeira interpretação, a interpretação gramatical. E aqui nós lemos, a Bíblia foi escrita em linguagem humana. E consequentemente, deve ser interpretada gramaticalmente em primeiro lugar. Então veja que a falta do conhecimento dos originais pode nos conduzir à heresia, por exemplo. A falta do conhecimento dos originais pode nos conduzir à heresia. Vocês querem um exemplo? João capítulo 1, versículo 21. Abram lá. A primeira pessoa que encontrar, por favor, levante-se e leia. João capítulo 1, versículo de número 21. Vamos ver. Quem encontrou? Leia.
Ao que lhe perguntaram: pois que, és tu Elias? Respondeu ele: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Amém. A quem eles estavam arguindo? João, o Batista, que era 6 meses apenas mais velho do que o Senhor Jesus. És tu Elias? Que ele disse? És tu profeta? Sim ou não? Não. Mas quando perguntaram para Jesus acerca de João Batista, e eis aí o argumento usado pelos espíritas. Porque eles dizem que João Batista é o quê? Ou que Jesus é o quê? Ou melhor, que João mesmo, João Batista é a reencarnação de Elias. João Batista, segundo os espíritas, é a reencarnação de Elias. Então você vai usar esse argumento dizendo, olha, João Batista não pode ser a reencarnação de Elias, porque quando perguntaram para ele se ele era Elias, ele disse não. Mas perguntaram para ele também, tu és profeta? Ele disse não. Mas quando perguntaram para Jesus, Senhor, quem é ele? O que ele disse? Eu não digo que ele é profeta, mas ele é mais do que profeta, porque dos nascidos de mulher, até hoje não apareceu ninguém maior do que João Batista. Aí o Espírito te derruba. Ele te derruba. Porque João disse que era profeta. E o que Jesus disse? Era ou não? E aí? Como é que você sai dessa? Sabe o que eles vão dizer? Sabe por que ele disse que não era Elias? Porque ele era uma pessoa humilde. Ele disse, é bom que ele cresça e que eu diminua. Por causa da sua humildade, ele negou que ele era Elias. Porque ele também nega que era profeta. Só que Jesus diz que ele era mais do que profeta. Quem está falando a verdade? Jesus ou João Batista? Os dois, gente. Aí está o problema do original. Porque lá no original tem um objeto, tem um artigo. A pergunta não é se era profeta. Quem traduziu essa Bíblia que o irmão acabou de apresentar, ele cometeu um erro na tradução. Porque lá a pergunta é, és tu o profeta? E não está perguntando se ele era profeta, mas se ele era o profeta. Olha a diferença. O homem chegou aí. Quando nós nos expressamos dessa forma, nós estamos referindo a quem? A alguém que todos conhecem. O homem chegou aí, ó. Ou seja, o chefe está por aí. Mas se nós dissermos assim, olha, chegou um homem, que homem é esse? Artigo indefinido, meu amigo, ninguém sabe quem é. Você está entendendo? Então veja, esse simples artigo no grego faz toda uma diferença num contexto para você combater uma heresia. Aí está a importância. És tu o profeta. Quando ele diz o profeta, ele particulariza a pessoa. A quem ele nos reporta? Aí nós temos que voltar e recorrer, aquilo que o pastor César sempre me contesta, recorrer às páginas veterotestamentárias. Ou seja, voltar ao Antigo Testamento para a profecia do grande profeta do Antigo Testamento chamado Moisés. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 a 18. Leiam lá e vocês verão. Amém? Bem rapidinho, só estou mostrando para vocês o quanto é importante isso. 18, deixa eu ver aqui o versículo para nós sermos mais objetivos. Acho que é 18:15, se eu não me engano. Por favor, quem encontrou, leia, deixa eu ver aqui. Isto, versículo 15 apenas. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, e teus irmãos como eu. A ele ouvireis. É a esse profeta que eles estão se referindo. Sabe quem é esse profeta? Esse profeta era o profeta esperado pelo povo de Israel. Tratava-se do Messias. Trata-se do Cristo, o profeta que haveria de vir. És tu o profeta? Tanto é verdade que se vocês voltarem lá no Evangelho de João, o contexto vai afirmar justamente isso que nós estamos dizendo. Versículo 25 do capítulo 1 do Evangelho de João. Leia lá. Mesmo esta Bíblia que cometeu um erro, lá ela conserta. Para fechar o contexto. Justamente isso que nós estamos dizendo. Versículo 25 do capítulo 1 do Evangelho de João. Leia lá. Mesmo esta Bíblia que cometeu um erro, lá ela conserta. Para fechar o contexto.
Capítulo 1, versículo 25. Quem encontrou, por favor? João 1, 25. Bem rápido. Perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Não, peraí, enfatize isso, por favor. Por que batizas? Aquela voz que você tem quando você vai lá no rádio, vai lá. Bem possante, impostada. Enfatize o artigo, por favor. E o sujeito. Vamos lá. Perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Nem o profeta. Vocês estão me entendendo? Ele poderia dizer que era o profeta? Se ele dissesse que era, ele estava se constituindo no quê? Não, outro falou, quem que é? Falso profeta. E ao mesmo tempo, se intitulando ser o Messias, que vocês acabaram de dizer. Por isso, não. Quem sou eu? Você é o Cristo? É o Messias? Não. És Elias? Não. És o profeta? Também não. Eu sou a voz do que clama no deserto. O que é uma voz? A voz é um eco, um som. Pum, sumiu, está no espaço. Sou nada. Ele, como diz o pessoal, ele é o... Não vou usar essa expressão porque tem um livro aí que diz que Jesus é o cara. Pelo amor de Deus. Tem um livro que lançaram aí. Ele é o homem, ele é o Messias. Eu não. Vocês prestaram atenção? Só que o espírita ignora isso. Um simples artigo faz toda uma diferença dentro de um contexto. Então a pergunta não era se ele era profeta, mas se ele era... E quem era o profeta? Jesus, o Messias, o Cristo, a resplandecente estrela da manhã. E isso João realmente, apesar de ser cheio do Espírito Santo, seu nome ter sido dado por Deus, ele jamais poderia arrogar para si, está entendendo? Esse nome. Vocês estão percebendo a importância disso? Vocês querem mais uma? Só para a gente finalizar e dar continuidade. Quando se pergunta, por exemplo, quando a gente pergunta para os católicos se Jesus tinha irmãos, o que eles dizem? Não tinha. Por quê? Porque Jesus, a mãe de Jesus, ela concebeu ele de forma sobrenatural e continuou. É a virgindade perpétua de Maria. Então, quando você fala que Jesus tinha irmãos, qual é o argumento que eles usam? Que eles eram primos ou filho de uma outra que José teve num outro tempo. Por quê? Eles dizem o seguinte: os hebreus falavam que idioma? Hebraico ou aramaico? E em hebraico, a palavra para irmão é mulher é ahot. Ahot, ok? Ou melhor, irmã é ahot, perdão. Irmão, irmã, ahot. Tá certo? Essa palavra em hebraico pode ser irmão, pode ser primo, pode ser um parente próximo, pode ser um membro do clã, pode ser alguém que faz parte da mesma comunidade. É E esse argumento eles usam e faz calar muitos cristãos. Então ali quando diz os irmãos de Jesus, estava se tratando dos primos de Jesus, dos parentes, de alguém que era próximo. Só que nós devemos usar um outro argumento. O Novo Testamento foi escrito em que idioma? Espera um pouquinho, alto lá. O Novo Testamento foi escrito em grego. E os gregos, diferente dos hebreus, porque o hebraico é uma língua consonantal, rudimentar, sem muitos recursos. Se eu quero dizer, por exemplo, o rei Davi, basta eu dizer Melech David, ou seja, rei Davi, ou, está entendendo? O rei da cidade. Então muitas vezes tem certas preposições que não tem. Você deve entender, porque é uma língua mais ou menos uma língua tipo indígena. Mim vai fazer, mim vai querer. Então, por dedução, você tem que entender o que eles estão querendo dizer. O grego é diferente. Se o grego vai falar de amor, tem amor para Deus, que é agapau, eu amo. Esse é o amor a Deus. Se é o amor para os irmãos, filos, de amigo,
Está entendendo? Para cada tipo de circunstância, ele tem uma expressão diferente. Então veja que só ler não é. O mais importante é entender. Leia pouco, mas entenda o que você lê. Ok? Entende o que lê? Como poderei entender se alguém não me explicar? Tá certo? Segunda interpretação, qual é? Interpretação histórica. E quando falamos de interpretação histórica, vamos lá. As leis especiais da gramática, em conformidade com a linguagem usada pelos escritores sagrados, foram o resultado das suas circunstâncias peculiares. E só a história pode nos levar de volta a estas circunstâncias. Quando eu falo de interpretação histórica, eu estou me referindo à transposição do abismo cultural. Tem determinadas expressões bíblicas que, se você for interpretar com a sua mentalidade contemporânea, você vai cometer sérios absurdos. Ou você vai achar um absurdo. Mas se você voltar ao tempo, à cultura, a modo deles pensarem, a sua religiosidade, como é que eles viam as coisas, como é que eles viviam, o seu contexto histórico, geográfico, religioso, então lançará luz a muitas dificuldades bíblicas. Procure vivenciar aquele momento. Como é que ele estava quando ele disse isso? Por exemplo, quando nós vemos Abraão casou-se com quem? Com Sara. Mas depois você abre a palavra de Deus lá em Levítico. E quem era Sara? Qual é o grau de parentesco entre Sara e Abraão? Irmãos, eles eram irmãos. De acordo com a lei, esse casamento era possível? Não tem aí uma contradição? Se a lei proíbe o casamento entre dois irmãos, por que Abraão, que está na galeria dos heróis da fé, somos descendência de Abraão, é o nosso pai na fé, se casou com a sua própria irmã? Aí é onde o cético tenta te pegar. Você está vendo como tem contradição na Bíblia? Para, mas alto lá, meu amigo. Vamos transpor o abismo cultural. Na época de Abraão havia lei? História? História? Não tinha lei. Qual era a lei que existia? Era a dispensação patriarcal. Primeira dispensação? Qual que era? Inocência. Inocência por quê? Ainda não havia o conhecimento do pecado. Segunda dispensação? Consciência, porque já há consciência do pecado. Terceira dispensação? Governo humano. Porque então as pessoas passam a ser governadas por Nimrod. Quarta dispensação, qual é? Patriarcal. Abraão, Isaac, Jacó e outros patriarcas. Ele vivia na dispensação patriarcal. Você pode cobrar de Abraão, que viveu cerca de quase 500 anos antes da lei, algo que a lei estava prescrevendo? Ele tinha conhecimento de alguma lei? Não tinha. Aí é importante você conhecer a história. Por que Abraão agiu assim? Por que Jacó fez isso? Condenar os patriarcas é muito fácil. Viva na época dele, para você ver como é que era a história. Você está entendendo? Então hoje, você não pode se comparar com Abraão. Hoje você tem a perfeita revelação. Ele ansiou por ver Jesus e viu pela fé. Hoje você tem Jesus, você tem o Espírito Santo e você tem a palavra de Deus. Você vive em contexto diferente. Não tem como você cobrar dele aquilo que ele não teve oportunidade de conhecer. Aí é importante você conhecer a história. Por que Davi agiu daquela maneira? Por que fulano fez isso? Por que fulano fez aquilo? Por que Josué orou e... Por que ele achava que era o sol? É o contexto que ele estava vivendo. Então tem certas coisas que hoje nós condenamos. E que a Bíblia também condena. Mas que na época dele não existia Bíblia. Qual era a Bíblia que existia na época de Abraão? Qual era o nome da Bíblia? Quem sabe? Quem sabe? Qual era a Bíblia da época de Abraão? Não existia, não tinha Bíblia. A Bíblia passa a existir a partir de Moisés. Vocês estão entendendo? É importante conhecer a história, sim ou não? Sim. E como é que nós podemos conhecer a história bíblica para melhorar a nossa compreensão de determinados fatos bíblicos, para harmonizarmos aparentes contradições e eliminarmos algumas dificuldades bíblicas? Quem poderia dar uma sugestão?
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo que ele fizer, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Paulo disse: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Aplica-te à leitura, porque fazendo assim o seu aproveitamento será manifesto a todos, e você salvará tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. A fé vem, e o ouvir, então leia a palavra de Deus. Talvez você não perceba, mas cada leitura que você faz, você estará crescendo na fé. Amém, queridos? Então, uma forma de você poder estar utilizando com muita propriedade a interpretação histórica é fazendo o quê? Eu quero um coral. Fazendo o quê? Isto, lendo. Tem um grande pensador e escritor que ele disse: seja homem de um só livro. Ou seja, dê prioridade à Bíblia. É bom ler vários livros, mas o seu livro de cabeceira que seja a Bíblia. Amém? Porque todos os livros são derivados de onde? Da Bíblia. Então, dê prioridade à Bíblia. Aí depois você vá para os outros livros que também são ferramentas auxiliares. Mas a Bíblia seja o seu livro número 1. Primeira coisa, tem um autor que diz o seguinte: devemos ter por hábito, acabei me esquecendo da frase, antes de contemplarmos a face dos homens, contemplar primeiro a face de Deus. E devemos ter por hábito também, antes de ler qualquer livro, ler primeiro o livro de Deus. Terceira interpretação, qual é? A interpretação teológica já diz, a palavra teologia, que muitos têm uma ojeriza por esse nome, tem um significado tão bonito, que vem de theos, que é Deus, e logos, que é estudo. Então é estudo acerca de Deus. Existe a teologia conotativa e a denotativa, mas esse não é o nosso tema hoje, tá? Então, a interpretação teológica é aquela que se refere a Deus. Esta interpretação não depende de fato histórico. Esta interpretação não depende de interpretação gramatical. Porque existem muitos literatos, existem muitos intelectuais, existem pessoas que são doutores em Bíblia, mas não creem em nenhum milagre da Bíblia. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, como é que podemos interpretar a travessia do Mar Vermelho? Como é que podemos entender aquilo ali? Como? Através da interpretação gramatical? Através da interpretação histórica? Como então? Pela fé, e aí é a interpretação teológica. É uma questão de fé. Lázaro ressuscitou depois de 4 dias de morto. Olha, cientificamente é impossível. Do ponto de vista natural é impossível. Mas pela fé, nós cremos que os mundos foram criados por Deus. Então é fé. Tem interpretações que é questão de fé. Não adianta faculdade. Não adianta doutorado. Não adianta grego. Não adianta hebraico. Aí é fé, é você e Deus. Ou você crê, ou você não crê. Jesus nasceu de que forma? Através do intercurso sexual masculino? Como foi? Mas como que pode, se biologicamente é necessário haver como é que fala? A fecundação, e depois da fecundação há a chamada mitose, meiose, e as células vão se multiplicando, célula sanguínea com célula sanguínea, célula do tecido epitelial, célula do tecido ósseo, célula do tecido nervoso, a célula que forma isso, os cromossomos, e vão se unindo uma parte, vai se unindo uma parte a outra parte, até que essas figuras bonitas apareçam aqui. Como é que eu vou entender isso?
Se não houve esse processo com Jesus, do ponto de vista biológico, houve-se um intercurso sobrenatural do Espírito Santo. Oh, aleluia, isso eu posso entender, não através da gramática, não adianta a gramática. Porque Deus ocultou essas coisas aos sábios entendidos, mas revelou aos pequeninos, porque isso foi do seu agrado. Oh, adorado seja o nome daquele que vive para sempre. Deus Todo-Poderoso, eu pedi para o Senhor que esse seminário ele fosse do jeito que ele está acontecendo. Que não fosse apenas intelectual, mas que ele fosse impregnado pela graça do Espírito Santo. Que Deus estivesse presente em cada uma de nossas reuniões. E que o poder do Espírito Santo pudesse estar trabalhando no teu coração e na sua mente. Porque eu tenho certeza que você jamais irá esquecer esse encontro. Carlos Santo. Então misture. Eu deixei por último, porque isso aqui é o tempero. Você já comeram arroz sem sal e sem gordura, sem tempero? Quem gostou? Levanta a mão. Joga o tempero lá para ver como é que fica. Eu quero mais. Isso aqui não está parecendo um seminário, está parecendo um culto pentecostal, viu? Aleluia! Eu gosto dessas coisas. Podem me criticar, não tem problema. Eu não abro mão disso. Porque foi cantado. Ele não abre mão de você. Vamos continuar, que senão... Interpretação teológica. Depende de fé. Depende da unção do Espírito. Você já parou para pensar? Às vezes você está, sabe, vem do trabalho, cansado, quebrado. Não teve tempo para fazer uma meditação. Fala, Senhor, o teu povo está lá, precisa de uma palavra. E você pega a Bíblia 10 minutos. Você começa, você ora e começa a meditar. Daqui a pouco você sente que o céu começa a se abrir. E ele vai se abrindo. E os arcanos de Deus, os tesouros de Deus começam a se abrir e ele começa a revelar para você, jorrar a revelação. E você vai para diante da igreja com aquela convicção, como Paulo teve, porque eu recebi do Senhor aquilo que eu também vos entreguei. É gostoso quando você vai para frente da igreja e entrega aquilo que você recebeu de Deus. Então não esqueça disso. Tenha muito cuidado com o intelectualismo, porque isso está matando as igrejas. Cristão crítico, simplesmente interpretação gramatical e interpretação histórica. Eu sei, eu conheço, eu estudei, eu pesquisei, eu fiz. É isso que está esfriando as igrejas. Una isso ao tempero final, a fé e a graça do Espírito Santo. E aí você vai ver que bênção. Nós não podemos perder a essência. Está entendendo? Nós fomos criados, nós fomos gerados por Cristo e depois batizados no Pentecoste. Não podemos abrir mão disso. Amém? Então vamos saber dosar. Jesus disse quando os fariseus quiseram lhe criticar. Falando sobre a lei do levirato. A mulher teve 7 maridos. E lá na glória, quem será o marido dela? Falou, agora nós catamos catamos agora o boboca. Agora ele vai cair igual um patinho na lagoa. Mas Jesus ninguém colocava contra a parede. A resposta dele qual foi? Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Essas duas coisas têm que andar juntas. Conhecimento e poder de Deus, não se aparte disso. Se você pender somente para o intelectualismo, somente para o conhecimento, você vai se tornar um cristão intelectual, frio, crítico,
Você vai fazer parte da elite que só quer ouvir fulano, bertano e cicrano. E se não tiver de acordo com as suas convicções, com os seus conhecimentos hermenêuticos, teológicos, gregos e hebraicos, esse camarada não presta. Então saiba dosar isso. Conhecimento e poder, porque uma coisa faz parte da outra. O crente cheio do poder, ele tem mais capacidade para entender. E quanto mais você entender, mais você será cheio do poder. Amém, queridos? Então prossigamos. Agora voltamos para o início. Era só isso que eu gostaria de apresentar para os abençoados irmãos, para que nós não caiamos nesses extremos. Jesus chamou Paulo. Quem era Paulo? Doutor da lei, cidadão do império. De acordo com os historiadores, ele foi membro do Sinédrio por conta do seu grande conhecimento. Sintetizava a cultura grega, sintetizava a cultura hebraica, sintetizava a cultura romana. Era um cidadão cheio de privilégios, um poliglota, um intelectual. Ele fez a obra de Deus? Sim. E quem era Pedro? Não era um analfabeto, como dizem por aí. Ele era iletrado. Iletrado significa que não tem letras, porque o judeu, a partir dos 3 anos, ele já era levado pelos pais para decorar porções da Bíblia. Ele já começava a decorar. Aos 5 anos ele era introduzido. Isso era uma obrigação. Conditio sine qua non, condição indispensável para todo judeu, conhecer as tradições. Aos 12 anos ele passava por uma celebração chamada Bar Mitzvah, a emancipação da idade infantil para a idade adulta. E para que ele pudesse passar pelo Bar Mitzvah, ele tinha que ler a Torá. Ele tinha que ter conhecimento da Torá, ele já tinha a Torá no coração e na mente. Então ele não era um boboca, um trouxa, como apresentam por aí, não. Vocês estão entendendo? Então ele tinha já este conhecimento. Só que ele não tinha o cabedal de Paulo, e ele reconhece isso na sua epístola, que Paulo escreveu com uma sabedoria tão grande que há pontos difíceis de entender. Mas eu pergunto, Pedro fez a obra de Deus? Quem, a não ser Jonas, numa sua pregação que ganhou mais de 120 mil almas, ganhou mais almas que Pedro numa sua pregação? Quem? Ninguém. Só em uma, quase 3 mil. Na segunda, quase 5 mil. Revolucionou a sociedade da época, de acordo com a sua capacidade. E Paulo reconhece: a mim foi confiado o ministério da incircuncisão, e a Pedro o ministério da circuncisão. E cada um, de acordo com a sua capacidade, pelo poder do Espírito Santo, realizou cabalmente a obra do Senhor. Então nos respeitemos. Encontrar um irmãozinho que está aprendendo, respeite-o. Se encontrar um doutor, respeite-o também. Cada um tem uma chamada. Mas se você puder crescer mais, a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E temos que crescer a cada dia. Amém, queridos? Estão entendendo? Então vamos continuar. Existe aqui algo que para mim é uma condição indispensável, que é a inspiração da Bíblia. Todo intérprete da Bíblia, ele tem que ter como pressuposto, como princípio fundamental, crer que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Vamos ler essa parte toda aqui, a inspiração da Bíblia. Antes de prosseguir o estudo, propriamente dito, é necessário fazermos algumas considerações sobre a inspiração da Bíblia. E para tanto queremos nos reportar ao grande princípio dominante do qual a nossa confissão diz. Vamos ler todos juntos? Confessamos que esta palavra de Deus não foi enviada nem entregue pela vontade do homem, mas que homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo, como diz o apóstolo Pedro, e que mais tarde Deus, com o cuidado especial que Ele tem por nós e por nossa salvação, mandou que seus servos, os profetas e apóstolos,
colocassem sua palavra revelada por escrito. E ele mesmo escreveu com seu próprio dedo nas 2 tábuas da lei. Por essa razão, chamamos tais escritos de escrituras divinas e sagradas. Esse é o princípio dominante da nossa confissão. Se você não confessa que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo, por Deus, então não tem como nós dialogarmos. E o que é que nós entendemos por inspiração? O que é inspiração? Theopneustos no grego. A inspiração nós entendemos como inspiração a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores, sobre os autores secundários. Por que eu digo autores secundários? Porque a Bíblia é um livro de coautoria. Quem é o autor primário? Deus. É a mente de Deus revelada para nós. É a vontade de Deus revelada para nós. A primeira revelação de Deus, qual é a primeira revelação de Deus que nós temos? A natureza, os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anunciam a segunda revelação de Deus. A Bíblia Sagrada. Amém? A Bíblia Sagrada. Aqui está a vontade de Deus. E a terceira, e perfeita, não que a Bíblia não seja, Jesus. É a perfeita revelação de Deus. Amém, queridos? Então, o autor primário é Deus. Somente Ele é que poderia ter escrevido um livro desse. Escrito num espaço de cerca de 1.600 anos. Por mais de 40 autores. Distribuídos em regiões diferentes. Em culturas diferentes. Modo de pensar diferente. Capacidade cultural, intelectual, social, econômica diferentes. Circunstâncias diferentes. Jeremias, muitas vezes lá na cisterna, no calabouço. Moisés, no deserto de Sur. Outros, um no Egito, outro na Europa. Cada um numa região diferente. Mas se você fizer uma comparação do Antigo e do Novo Testamento, todos eles em momentos diferentes, culturas diferentes, costume diferente, gosto literário diferente, porque o Espírito Santo respeitou tudo isso, escreveram uma mesma coisa, porque o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Então esse tema é desenvolvido em toda a Bíblia, a redenção do homem, através do nosso grande Goel. Que Goel, em hebraico, é o remidor. Jesus é o nosso parente remidor, é aquele que nos remiu de todos os nossos pecados. Esse é o desenvolvimento da Bíblia. Tá? Então somente o Espírito Santo é que poderia comunicar isso. Eles não estavam ali malcomunados, sentados, um ditando para o outro, não. Pura inspiração. Então nós vimos. Agora vamos dar um salto. Para fins didáticos, como eu já escrevi, o esboço que segue, aurimos. Essa palavra aurir é tirar. Tá? Aurimos do dicionário de Halley e Squire, o qual sofreu uma breve adaptação. 3 tipos de aparentes contradições foram observadas na Bíblia, a saber, primeiro tipo de contradição. Contradição doutrinal. Diz respeito à doutrina bíblica, doutrina do Espírito Santo, doutrina de Deus, doutrina das Escrituras acerca do homem. Segunda contradição que nós observamos, contradições, os deveres do homem. Nós acabamos de apresentar uma contradição ética. Pela lei, um homem pode se casar com a sua própria irmã, mas lá Abraão e Caim casou-se com quem? Ou com uma irmã, ou com uma sua sobrinha. Então, esses tipos de casamentos eram muito naturais. Na época de Noé, por exemplo, havia Noé, os seus 3 filhos, havia apenas 8 pessoas. Como é que eles iriam obedecer aquele mandamento do Senhor? Frutificai, multiplicai e... Nós não somos poligenistas. O poligenismo pressupõe que Deus, além de Adão e Eva, criou também outras raças. Só que o apóstolo São Paulo derruba essa teologia no capítulo 17, versículo 26 de Atos dos Apóstolos, quando ele diz o seguinte, que de um só Deus criou todas as raças para habitar sobre a face da terra. De um só casal, Adão e
Eva, ok? Então nós não somos poligenistas, somos monogenistas. Cremos que Deus, partindo de um casal, ele povoou toda a terra. Na época de Noé, você pode ver, é a questão do anticoncepcional, do método contraceptivo, o controle de natalidade. Somente 2 vezes Deus ordena para o homem frutificar, multiplicar e encher a terra. A primeira vez quando foi? Lá no Éden. A segunda vez? Controle de natalidade. Somente 2 vezes Deus ordena para o homem frutificar, multiplicar e encher a terra. A primeira vez quando foi? Lá no Éden. A segunda vez? Noé. Por quê? Quantas pessoas tinha na época do Éden? E na época de Noé? 8. Tinha ou não tinha que multiplicar? E hoje, quantas pessoas existem no globo terrestre? Bilhões. Bilhões. Então agora a administração é tua. Eu tenho aconselhado na rádio, se você quiser ter 50 filhinhos dentro de casa, passar bem. Se quiser ter 30, 40, qual o problema se você pode sustentar? Hã? Não é verdade? Problema nenhum. Deus não será contra. Tá? Então vamos lá. Contradições doutrinais. Dessas contradições doutrinais temos contradições acerca de Deus. Ora, Deus, qual é o caráter de Deus? Alguém poderia falar sobre o caráter de Deus? Ele é santo, justo, o que mais? Onipotente, amor, misericordioso. Mas espera aí, Isaías 45:7, a Bíblia diz, Deus está dizendo, eu crio bem, eu sou o Senhor e faço todas estas coisas. Opa, espera aí. Deus é santo, Deus é amor, Deus é justo. E Ele criou o mal, essa desgraça que aflige a humanidade, que perturba, que nos leva para o inferno. Como é que nós podemos entender isso? Vocês prestaram atenção? Então existe aí uma aparente contradição doutrinária. Ele é justo ou não é justo? Espera aí. Aí vem o predestinista. Deus criou uns para irem para o céu e outros para irem para... Mas peraí, como que posso entender uma coisa dessa? Eu nem nasci, já estava predestinado a ir para o inferno, a morar com o capeta? Alto lá, calma. Então existem essas aparentes contradições. Contradições acerca de Cristo, do Espírito Santo, das Escrituras e do homem. Contradições éticas. Agora tem que correr. Com relação a Deus. Homem para consigo mesmo. O homem em relação ao seu próximo. Contradições históricas, com respeito a pessoas, respeito a lugares, respeito à quantidade e respeito ao tempo. Origem das dificuldades e aparentes contradições bíblicas. Diferenças nas datas das passagens bíblicas. Eu apresentei inclusive uma aqui. Gênesis 1:31. Pode ler do jeito que está aqui na apostila. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era... E aí, no capítulo 6, versículo 6, o que está escrito? Então... Mas espera aí um pouquinho. Quando ele criou, ele disse que era tudo? Era tudo? Mas no capítulo 6, o que é que aconteceu? Mas espera aí, que Deus é esse? Faz uma coisa, diz que é boa. Daqui a pouco diz que está arrependido de ter feito aquilo que é bom, então o que ele queria fazer? São perguntas que os céticos fazem. Agora, qual é o espaço de tempo entre o dia que ele disse que achou tudo bom e quando ele se arrependeu? Foi logo em seguida ou passou algumas centenas de anos? Ou cerca de quase 1.500 anos? É isso que nós devemos considerar. Quando ele disse que o homem, que era tudo bom, em que dispensação o homem vivia? Daí... E como que era a inocência? Significava que ele era um grande conhecedor do pecado, que o pecado já estava na humanidade? E quando ele se arrependeu de haver feito o homem, qual era a situação do homem? Ele estava na inocência? Qual era a dispensação? Como estava o estado interior do homem, a sua alma? Estava no pecado. Então nós devemos entender que esse arrependimento não é como nós. E ele não se arrependeu de ter criado o homem bom. Mas esse arrependimento é um sentimento de tristeza pelo quadro em que o homem estava vivendo agora. Veja que a atitude
de Deus para com o homem a pecar é diferente da atitude de Deus para com o homem arrependido ou o homem que não está vivendo no pecado. O pecado entristece quem? O Espírito Santo e também a Deus. Então veja que são problemas de datas históricas. Só que o cético não explica isso para você, ele joga a bomba, e se você não tiver esse conhecimento histórico, você cai como um patinho na lagoa. Então, conhecimento histórico é importante para você estabelecer diferenças. Procure, espera aí um pouquinho, mas isso aqui foi escrito em que época? Ó, já pergunte logo. Isso aqui em que época? O que aconteceu? Dentro desse intervalo tem que ter acontecido alguma coisa, porque Deus não é incoerente, Deus não é contraditório. Então você tem que ir armado para você desfazer as aparentes contradições. E você mesmo, não precisa de ninguém te arguir. Quando você se deparar com uma passagem difícil, peraí, isso aqui... Peraí, Abraão casou com a mulher dele, com a irmã dele. Mas aqui está dizendo que não pode se casar. Mas as épocas aqui, na época dele tinha lei? Não, não tinha lei. Então peraí, então tem que ponderar e ter misericórdia de Abraão. Ele não tinha Bíblia, ele não conhecia isso. Estão entendendo, gente? Amém? Vamos dar uma corridinha? Diferentes autores. A diferença de autores, você estabelecer a diferença de autores é muito importante. E aqui há algumas recomendações. Na Bíblia estão registradas as palavras de Deus e de homens piedosos. E também o quê? A Bíblia é a palavra de Deus? Sim ou não, gente? E se eu disser que na Bíblia tem a palavra do diabo? Ela me olhou assim com o olho estatelado. Tem ou não tem? Então ela é de Deus ou não? Ou ela contém a palavra de Deus? Porque tem também a do diabo. Ela é ou contém? O grupo dos que acham que é, levanta a mão. Tem uma turma que não levantou, acho que contém. Os que acham que contém, não levantaram a mão na primeira e na segunda. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém. Muitas palavras foram ditas por homens piedosos e por homens ímpios. Então quando você, por exemplo, ler e o ímpio trazer para você alguma contradição, olha aqui o que a Bíblia diz. Fala, pera um pouquinho, mas essa palavra foi dita por quem? Por fulano. Mas ela não é a palavra de Deus? Sim, ela é a palavra de Deus. Só que o que essa pessoa disse não foi Deus que disse. Mas o registro do que ele disse foi pelo Espírito Santo. Porque Deus queria nos ensinar alguma coisa. Ele achou conveniente que aquelas palavras fossem registradas. Estão entendendo bem? A Bíblia diz que tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A Bíblia, por exemplo, tem registro de mentiras. Tem aqui palavras mentirosas, enganosas, palavras do diabo, palavras de todo tipo. Não foi Deus quem as disse, mas foi Deus que mandou que fossem registradas, para que nós pudéssemos conhecer. Porque a Bíblia é o único livro realmente autêntico. A Bíblia mostra o homem às avessas. Porque toda autobiografia, quem é que vai, por exemplo, que a vida pregressa dele, ele foi um pedófilo, ele vai escrever, eu pratiquei a pedofilia. Existe alguém? Algum louco? Ele vai falar coisas boas. Porque eu, e principalmente os megalomaníacos, os vaidosos, vão até exacerbar um pouquinho na sua autodescrição, né? Na sua descrição. Vão falar até de coisas que ele nunca fez, mas de bom, de ruim não. A Bíblia é diferente. Mostra Davi um homem segundo o coração de Deus. Mas mostra também que ele foi um adúltero, assassino, maldoso, cruel, violento, sanguinário, a ponto de não poder construir o templo. Mostram Paulo uma bênção nas mãos de Deus, mas mostram Paulo intrigante. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero é esse que eu acabo fazendo. Então ela mostra você dos dois lados. Isso é lindo na Bíblia. Então muitas coisas que a Bíblia registra, não significa que foi Deus que disse de aconselhamento. Se você ler Eclesiastes, Eclesiastes foi lido por um pensador, por um intelectual, por um filósofo, que contemplava a vida da perspectiva humana. A vida do homem enquanto ele debaixo do sol. Então, se você quiser fazer uma interpretação aí espiritual de determinados textos, como por exemplo, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, você vai cometer uma grande contradição bíblica.
Que ele diz aqui que não há recompensa. Para que recompensa? Não existe recompensa. Vamos lá, só esse texto que a gente... Olha, já mandaram eu parar. Falei para vocês, só ia dar só para começar. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão recompensa. Olha, como não? Teremos recompensa ou não? Paulo estava buscando galardões. E nós receberemos a coroa. A Bíblia diz que aquele que vencer, eu lhe darei uma pedrinha branca, e nela um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. São tantas as recompensas, mas Eclesiastes diz que não tem. Que nós e os animais somos todos a mesma coisa. Aí o cético lê isso aqui e fala, tá vendo? Esse livro aí, olha, sem condições. Mas você tem que entender o autor, o propósito do autor, a circunstância que ele vivia, está entendendo? O objetivo do autor. E comparar aquilo que o autor disse com os ensinos gerais. Um outro método. Compare com os ensinos gerais da Bíblia. Quando você encontrar uma aparente contradição num texto, procure compará-lo com os demais ensinos gerais da Bíblia para ver se concordam. Nunca queira fundamentar uma doutrina num versículo da Bíblia ou numa parábola, ou numa passagem apenas, porque você pode cometer um erro doutrinário grave. Procure ver se tem 2, 3, 4 ou mais versículos que concorde com aquilo, para depois você afirmar que é uma doutrina bíblica. Quantos entenderam o que nós dissemos aqui nessa noite? Amém? Então vamos lá. Contradições doutrinais. Dessas contradições doutrinais temos contradições acerca de Deus. Ora, Deus, qual é o caráter de Deus? Alguém poderia falar sobre o caráter de Deus? Ele é santo, justo, o que mais? Onipotente, amor, misericordioso. Mas espera aí, em Isaías 45:7, a Bíblia diz, Deus está dizendo, eu crio bem, eu sou o Senhor e faço todas estas coisas. Opa, espera aí. Deus é santo, Deus é amor, Deus é justo. E Ele criou o mal, essa desgraça que aflige a humanidade, que perturba, que nos leva para o inferno. Como é que nós podemos entender isso? Vocês prestaram atenção? Então existe aí uma aparente contradição doutrinária. Ele é justo ou não é justo? Espera aí. Aí vem o predestinista. Deus criou uns para irem para o céu e outros para irem para... Mas peraí, como que posso entender uma coisa dessa? Eu nem nasci, já estava predestinado a ir para o inferno, a morar com o capeta. Alto lá, calma. Então existem essas aparentes contradições. Contradições acerca de Cristo, do Espírito Santo, das Escrituras e do homem. Contradições éticas. Agora tem que correr. Com relação a Deus. Homem para consigo mesmo. O homem em relação ao seu próximo. Contradições históricas. Com respeito a pessoas. Respeito a lugares. Respeito à quantidade. E respeito ao tempo. Origem das dificuldades e aparentes contradições bíblicas. Diferenças nas datas das passagens bíblicas. Eu apresentei inclusive uma aqui. Gênesis 1:31. Pode ler do jeito que está aqui na apostila. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era... E aí, no capítulo 6, versículo 6, o que está escrito? Então... Mas pera aí um pouquinho. Quando ele criou, ele disse que era tudo? Era tudo? Mas no capítulo 6, o que aconteceu? Mas pera aí, que Deus é esse? Faz uma coisa, diz que é boa. Daqui a pouco diz que está arrependido de ter feito aquilo que é bom, então o que ele queria fazer? São perguntas que os céticos fazem. Agora, qual é o espaço de tempo entre o dia que ele disse que achou tudo bom e quando ele se arrependeu? Foi logo em seguida ou passou algumas centenas de anos? Ou cerca de quase 1.500 anos? É isso que nós devemos considerar. Quando ele disse que o homem, que era tudo bom, em que dispensação o homem vivia?
Daí? E como que era a inocência? Significava que ele era um grande conhecedor do pecado, que o pecado já estava na humanidade? E quando ele se arrependeu de haver feito o homem, qual era a situação do homem? Ele estava na inocência? Qual era a dispensação? Como estava o estado interior do homem, a sua alma? Estava no pecado. Então nós devemos entender que esse arrependimento não é como nós. E ele não se arrependeu de ter criado o homem bom. Mas esse arrependimento é um sentimento de tristeza pelo quadro em que o homem estava vivendo agora. Veja que a atitude... Mas esse arrependimento é um sentimento de tristeza pelo quadro em que o homem estava vivendo agora. Veja que a atitude de Deus para com o homem a pecar é diferente da atitude de Deus para com o homem arrependido ou o homem que não está vivendo no pecado. O pecado entristece quem? O Espírito Santo e também a Deus. Então veja que são problemas de datas históricas. Só que o cético não explica isso para você, ele joga a bomba e se você não tiver esse conhecimento histórico, você cai como um patinho na lagoa. Então, conhecimento histórico é importante para você estabelecer diferenças. Procure, pera aí um pouquinho, mas isso aqui foi escrito em que época? Ó, já pergunte logo. Isso aqui em que época? O que aconteceu? Dentro desse intervalo tem que ter acontecido alguma coisa. Porque Deus não é incoerente. Deus não é contraditório. Então você tem que ir armado para você desfazer as aparentes contradições. E você mesmo, não precisa de ninguém te arguir. Quando você se deparar com uma passagem difícil, pera aí, isso aqui, pera aí, Abraão casou com a mulher dele, com a irmã dele. Mas aqui está dizendo que não pode se casar. Mas as épocas aqui, na época dele tinha lei? Não, não tinha lei. Então, peraí, então tem que ponderar e ter misericórdia de Abraão. Ele não tinha Bíblia, ele não conhecia isso. Estão entendendo, gente? Amém? Vamos dar uma corridinha? Diferentes autores. A diferença de autores, você estabelecer a diferença de autores, é muito importante. E aqui há algumas recomendações. Na Bíblia estão registradas as palavras de Deus e de homens piedosos. E também o quê? A Bíblia é a palavra de Deus? Sim ou não, gente? E se eu disser que na Bíblia tem a palavra do diabo? A irmã aqui assustou, ela me olhou assim com o olho estatelado. Tem ou não tem? Então ela é de Deus ou não? Ou ela contém a palavra de Deus? Porque tem também a do diabo. Ela é ou contém? O grupo dos que acham que é, levanta a mão. Tem uma turma que não levantou, acho que contém. Os que acham que contém, não levantaram a mão na primeira e na segunda. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém. Muitas palavras foram ditas por homens piedosos e por homens ímpios. Então, quando você, por exemplo, ler e o ímpio trazer para você alguma contradição, olha aqui o que a Bíblia diz. Fala, pera um pouquinho, mas essa palavra foi dita por quem? Por fulano. Mas ela não é a palavra de Deus? Sim, ela é a palavra de Deus. Só que o que essa pessoa disse não foi Deus que disse. Mas o registro do que ele disse foi pelo Espírito Santo. Porque Deus queria nos ensinar alguma coisa. Ele achou conveniente que aquelas palavras fossem registradas. Estão entendendo bem? A Bíblia diz que tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A Bíblia, por exemplo, tem registro de mentiras. Tem aqui palavras mentirosas, enganosas, palavras do diabo, palavras de todo tipo. Não foi Deus quem as disse, mas foi Deus que mandou que fossem registradas, para que nós pudéssemos conhecer. Porque a Bíblia é o único livro realmente autêntico. A Bíblia mostra o homem às avessas. Porque toda a autobiografia, quem é que vai, por exemplo, que a vida pregressa dele, ele foi um pedófilo, ele vai escrever, eu pratiquei a pedofilia. Existe alguém? Algum louco? Ele vai falar coisas boas. Porque eu, e principalmente os megalomaníacos, os vaidosos, vão até exacerbar um pouquinho na sua autodescrição, né? Na sua descrição. Vão falar até de coisas que ele nunca fez, mas de bom, de ruim não. A Bíblia é diferente. Mostra Davi um homem segundo o coração de Deus. Mas mostra também que ele foi um adúltero, assassino, maldoso, cruel, violento, sanguinário, a ponto de não poder construir o templo.
mostram Paulo uma bênção nas mãos de Deus, mas mostram Paulo intrigante. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero é esse que eu acabo fazendo. Então ela mostra você dos dois lados. Isso é lindo na Bíblia. Então muitas coisas que a Bíblia registra, não significa que foi Deus que disse de aconselhamento. Se você ler Eclesiastes, Eclesiastes foi lido por um pensador, por um intelectual, por um filósofo, que contemplava a vida da perspectiva humana. A vida do homem enquanto ele debaixo do sol. Então, se você quiser fazer uma interpretação aí espiritual de determinados textos, como por exemplo Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, você vai cometer uma grande contradição bíblica. Que ele diz aqui que não há recompensa. Para que recompensa? Não existe recompensa. Vamos lá, só esse texto que a gente... Olha, já mandaram eu parar. Falei para vocês, só ia dar só para começar. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão recompensa. Olha, como não? Teremos recompensa ou não? Paulo estava buscando galardões. E nós receberemos a coroa. A Bíblia diz que aquele que vencer, eu lhe darei uma pedrinha branca, e nela um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. São tantas as recompensas, mas Eclesiastes diz que não tem. Que nós e os animais somos todos a mesma coisa. Aí o cético lê isso aqui e fala, aí, tá vendo? Esse livro aí, olha, sem condições. Mas você tem que entender o autor, o propósito do autor, a circunstância que ele vivia, está entendendo? O objetivo do autor. E comparar aquilo que o autor disse com os ensinos gerais. Um outro método. Compare com os ensinos gerais da Bíblia. Quando você encontrar uma aparente contradição num texto, procure compará-lo com os demais ensinos gerais da Bíblia para ver se concordam. Nunca queira fundamentar uma doutrina num versículo da Bíblia ou numa parábola, ou numa passagem apenas, porque você pode cometer um erro doutrinário grave. Procure ver se tem 2, 3, 4 ou mais versículos que concorde com aquilo para depois você afirmar que é uma doutrina bíblica. Quantos entenderam o que nós dissemos aqui nessa noite?